Olá pessoal, continuando falando desse livro aqui, Senhor Jesus Cristo, do Larry Hurtado. Ele vai falar então sobre a perspectiva de Jesus, Deus, né, em outros livros primitivos sobre Jesus, não os livros canônicos, não o Evangelho que, né, já falando sobre outros, né. E aí na página 556 ele vai falar do Evangelho dos Nazarenos. É o nome dado pelos estudiosos ao descrito nos primeiros escritos patrísticos como circulando entre os judeus cristãos, possivelmente na Síria, e considerado por muitos estudiosos tendo uma relação íntima com o Evangelho de Mateus em conteúdo e forma geral. Mas os pequenos fragmentos atribuídos a esse escrito nas fontes patrísticas sugerem que provavelmente foi um relato secundário sobre Jesus, influenciado por e incorporando material de Mateus e Lucas, juntamente com outros trechinhos do adorno lendário novelístico. Provavelmente foi composto em aramaico e traduzido para o grego, ou traduzido para do grego. As citações dão também a impressão geral de que esse relato reflete crentes judeus cristãos de postura relativamente proto-ortodoxa e que originalmente não visavam oferecer ou refletir visões reconhecidamente heterodoxas. Depois ele fala do Evangelho dos Ebionitas, que é citado diversas vezes por Epifânio, tá? São judeus cristãos também. Novamente, as citações referidas como provenientes do Evangelho dos Ebionitas não indicam em si qualquer postura claramente heterodoxa, embora seja bem possível que a suposta ausência de um relato da natividade no escrito possa refletir uma negação da concepção virginal de Jesus, uma postura atribuída aos Ebionitas por Irineu e Tertuliano. Aí ele fala também do Evangelho dos Hebreus, Evangelho dos Egípcios, fala do Marco Secreto, né? Evangelho Secreto de Marcos, está envolto em controvérsia, porque nós não temos os originais se perderam, né, pelo Morton Smith, uma coisa bem controversa. Ele sugere que pode ser simplesmente uma fraude, tá? Não obstante, relutantes em alegar uma fraude, compreensivelmente ansiosos de aproveitar ao máximo qualquer migalha de evidência adicional sobre o cristianismo primitivo, a maioria dos estudiosos parece disposta a conceder à carta, porque esse texto aparece numa carta de Clemente, né, o benefício da dúvida, e sustentam a hipótese de que as fotos feitas por Smith possam mostrar uma cópia do século XVII de uma carta autêntica de Clemente. Bom, o próprio Larry Hurtado ele é cético com relação a esse documento, mas ele reconhece que muitos consideram o documento como autêntico, né? O Marco Secreto emprega formulações de estranha semelhança com os evangelhos canônicos para narrar um incidente que parece fortemente uma ampliação novelística da narrativa marcana. A expansão foi provavelmente gerada pelo jovem não identificado no Marcos canônico, e além disso inspirada e moldada pela história da ressurreição de Lázaro em João. Como ele traz detalhes, normalmente na crítica textual, quando você vem com um texto com mais detalhes de uma história contada antes, geralmente esse texto com mais detalhes ele vem depois, tá? Normalmente é assim que se interpreta. Então esse texto, mesmo que fosse autêntico, como ele é um detalhamento lá desse episódio, que aparece em Marcos, então muito possivelmente ele veio depois, tá? Depois ele vai falar sobre o Evangelho de Pedro, que tem um episódio ali, 575,
Tem um episódio da cruz falante, né, que aparece em episódios de Pedro, né, que uma luz celestial faz uma pergunta e a cruz responde. Né, isso está no Evangelho de Pedro. A declaração de que Jesus, quando estava sendo crucificado, ficou calado como se não sentisse dor, fez com que muitos atribuíssem esse Evangelho de Pedro uma característica docetista. Mas, para o Lério Hurtado, isso é errado. Porque isso é simplesmente uma retratação de Jesus agindo de uma maneira nobre e corajosa diante de seus sofrimentos. Ou seja, ele ficou calado como se não sentisse dor. Está revelando uma coragem de Jesus. Não é uma perspectiva de docetismo. Porque o texto também fala a retirada dos cravos do corpo de Jesus, fala do sepultamento, do túmulo vazio. Então, certamente parece refletir uma visão realista o suficiente da morte de Jesus. Parece que teve mesmo um cadáver, né? Não foi um fantasma. Aí ele conclui: essa postura religiosa do Evangelho de Pedro se encaixa plausivelmente dentro dos círculos que faziam parte do emergente cristianismo ortodoxo católico. Então você veja que ele está pegando aí vários textos daí, né? Fora dos canônicos, né? E está trazendo que esses textos eles não quebram essa tese do Jesus divino. Eles são textos até, em grande medida, até proto-ortodoxos. Eles não têm coisas muito heterodoxas. Aí fala do proto-evangelho de Tiago, fala assim: o interesse em Maria pode, a princípio, fazer com que nos perguntemos de como esse escrito, o proto-evangelho de Tiago, contribui para a nossa contribuição da devoção a Jesus. Mas a maneira particular como ela foi honrada indica os valores cristãos da época, de composição e da circulação inicial do texto. Em particular, a ênfase na virgindade perpétua de Maria reflete claramente a crescente valorização da renúncia sexual a partir do final do século II. Honrar Maria deve ter parecido às pessoas que produziram o escrito uma extensão e inferência religiosa adequadas na sua crença de que Jesus foi concebido virginalmente pelo poder de Deus e de que só ele é o Filho de Deus, uma crença claramente constatada no texto. Ou seja, o proto-evangelho de Tiago pressupõe uma posição tradicional da fé cristã primitiva, e a lógica religiosa por trás do escrito provavelmente era de que o status especial de Jesus exigia apropriadamente que a mulher que milagrosamente lhe deu a vida também tivesse uma origem e um significado especial. Então ele está mostrando que essa narrativa do proto-evangelho de Tiago, ela está dentro de um contexto onde Jesus é Deus, que merece ter uma justificativa ali, virginal do nascimento, etc. Então ele está dentro. Tudo isso vai provando a tese do Lério Hurtado, de que a ideia de que Jesus é Deus é uma coisa que já vem anterior, já vem desde o começo, né? Com relação ao Evangelho de Tomé, ele fala assim: será que o Evangelho de Tomé seria um evangelho secreto? Ele diz assim: admito que o tema do conhecimento religioso secreto também é encontrado em vários escritos cristãos primitivos, incluindo aqueles que representavam círculos da corrente principal do cristianismo primitivo. Parecem Marcos 4,10 e 1 Coríntios 2,1, que fala de um tal mistério, né? Mas temos aí uma diferença crucial nesses textos cristãos primitivos. Geralmente o segredo, o mysterium, é uma intelecção acerca do plano redentor de Deus. Essa intelecção, embora antes não revelada e não percebida, é agora abertamente articulada na mensagem do Evangelho, que pode ser ou rejeitada ou subjetivamente recebida como palavra do próprio Deus. Isso é, o segredo, o mistério, não é percebido pelos não crentes,
diferenciando-se assim dos eleitos. Mas no Evangelho de Tomé, a verdade secreta diferencia os eleitos dos outros cristãos. Ela funciona de maneira sectária. Então temos uma diferença. Realmente, no Evangelho de Tomé, temos um segredo que é compartilhado só por um grupo. Isso está no Evangelho de Tomé. Nos Evangelhos e na carta de 1 Coríntios, não. Paulo fala assim, os Evangelhos falam que era um segredo, que era desse papel messiânico de Jesus, mas depois fica aberto para todos e anunciado aos quatro ventos. Então, não dá para comparar o segredo de um com o segredo de outro. Ele está sendo usado de maneiras absolutamente distintas um do outro. Então, é isso então. Muito obrigado, então.